De volta com o programa Opinião. E eu queria saber, Rivaldo, você viu a H1N1 de volta e com força em Pernambuco? Não podemos nos esquecer que isso é uma culpa de governo, né, das políticas públicas na área de saúde. Lembrando que todo ano e todo mês, aliás, o governo federal manda dinheiro para o combate ao mosquito, certo? E o que aconteceu aqui em Pernambuco? Aumentou em 660% a infestação do mosquito em todo o estado de Pernambuco. Na minha cidade, Caruaru, aumentou em 854% em um ano. Então, infelizmente, eu acho que esse dinheiro não foi empregado no combate. E a H1N1, que é uma gripe, é um vírus, né, decorrente das gripes que nós estamos acostumados a ter na nossa família e nós mesmos, é uma questão assim, de avanço, eu acredito até, das doenças no mundo inteiro, porque não é só a H1N1, ela não é originária aqui do Brasil. O que nós precisamos, eu não sou médico, né, mas as pessoas têm que cuidar muito da higiene pessoal, né, lavar sempre as mãos, quando for para um shopping center, um lugar público, quando voltar para casa, lavar as mãos antes das refeições, usar álcool em gel nos lugares públicos para evitar, né? E também nós temos que nos lembrar que choveu recentemente aqui na nossa região, e então muitas pessoas adoeceram e acham que é apenas uma virose. Muitas vezes é uma gripe e que pode se ampliar para H1N1. Ana. Olha, a saúde pública, ela é uma questão essencial, né? O nosso país cresceu muito, se você for observar, as cidades elas estão explodindo populacionalmente. Hoje, os recursos de saúde, eles precisam não ser apenas tão na dimensão que são, mas eles precisam ser muito bem administrados. Hoje em dia, é uma gestão moderna, uma gestão que trabalha com políticas e estratégias de curto, médio e longo prazo, elas precisam ter dois elementos essenciais, que são a avaliação, né, a análise e avaliação de resultados. E a gente tem a ausência disso, seja no plano municipal, estadual e nacional. Então, as políticas de saúde pública nesse país, elas carecem de articulação entre as entidades federativas, e isso faz, com a ausência da boa aplicação de recursos, do acompanhamento da população, do acompanhamento desses recursos e da avaliação, que a gente não tem os resultados esperados. Falta gestão correta, competente, para que a gente tenha não só a redução desses casos de H1N1, mas também das outras doenças que tem aclamado o país, a exemplo das provocadas pelo Aedes aegypti. O dinheiro está cada vez mais escasso na vida dos brasileiros e atualmente a crise econômica é a grande vilã. E aí, Edivaldo, o que fazer para se ter dinheiro em meio a tanta dificuldade? Bom dia, Rosmael. A crise nos faz repensar a nossa relação com o dinheiro. O tema se tornou mais presente em conversas com amigos, vizinhos e parentes. Entretanto, falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Pode não ser fácil, mas este tema deve ser abordado dentro das famílias, desde cedo. Não adianta fantasiar que se pode ter tudo, pois na realidade não se pode. Conversar sobre dinheiro ainda é um tabu na frente de crianças. Alguns perdem até o fôlego para tratar sobre o assunto. Porém, dinheiro e suas limitações devem ser compreendidas logo cedo, para não surgirem crianças numa legião de adultos endividados por vários motivos. Rosimael. Ana, na verdade, faz-se necessário conversarmos em casa, né? Isso tem um nome, né? Em educação a gente chama de educação financeira, né? Desde pequenininho, hoje em dia, né, em países mais avançados, cidades mais avançadas, os programas de educação contemplam debates muito amplos, que levam direitos humanos, que levam sustentabilidade, meio ambiente, mas também traz o detalhe da educação financeira, porque crianças de hoje serão os adultos do futuro, né? Nós estamos preparando um mundo que nós deixamos para eles de herança. Então, sabe, fazer com que as crianças aprendam a saber lidar com recursos, que aprendam a guardar, que aprendam a investir, não numa perspectiva capitalista, mas de segurança familiar. Ou seja, quando a gente fala de sustentabilidade, não só é um tema de meio ambiente, né? Mas de segurança familiar, onde todos se responsabilizam por todos. Os pais hoje se responsabilizam pelas crianças e aquelas crianças, quando forem adultas, elas vão se responsabilizar pelos seus filhos, pelos seus pais também. Então, educação financeira é, sem dúvida nenhuma, um tema essencial para gerar responsabilidade nas pessoas que vão lidando cada vez mais com economias mais complexas e difíceis como a nossa. Rivaldo, você como empresário.
Bom, eu estou vendo nessa nova economia, a partir dessa crise instalada por uma questão meramente política, o Brasil não tem porquê de dezembro para cá quebrar. O Brasil hoje tem 373 bilhões de dólares depositados no Banco Central, certo? Mas as famílias estão se ressentindo de uma crise que é muito mais por irresponsabilidade de políticos do que mesmo, né, de uma crise estabelecida por incompetência. Então as famílias, elas estão se reajustando, né? E a gente está vendo, eu como empresário estou vendo muito a mulher assumir um papel interessante, né? O marido perdeu o emprego, ela vai para a luta, vai vender alguma coisa, vai fazer algum alimento para vender uma joia, vender uma bijuteria, um sapato, para poder ajudar, né, digamos assim, na estabilização da economia do lar. E os filhos têm que entender, né, o momento de crise que as famílias estão passando e começar também a apertar o cinto, a se ajustar. Né? Muitos pais de família estão saindo das escolas, tirando seus filhos das escolas pagas para as escolas públicas, e esse é um novo momento da economia e que as famílias têm que se ajustar a ele. Eu não sei se vocês gostam de cinema, mas está aqui convites da TV Nova. Obrigado. Para que vocês possam também ir ao Centerplex e assistir aquele filme maravilhoso, né? A gente está agora com Batman vs Superman em cartaz, então aproveitem a oportunidade. Olha, o governo federal decidiu novamente recorrer à oferta de crédito aos bancos públicos para tentar dar um novo fôlego para o mercado imobiliário. No início de março, o governo anunciou a liberação de novas linhas de créditos de financiamentos para imóveis. Tamanha foi a oferta que quem já tinha um contrato de financiamento na Caixa por meio do SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, poderia tomar um novo crédito desta mesma linha para adquirir um segundo imóvel. Opção esta que estava suspensa desde agosto do ano passado. Porém, nem concluímos o mês e a Caixa Econômica comunicou que as taxas de juros aumentaram. Foi mais ou menos aquele tal de morde e assopra, ou o assopra e morde. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Bem, e chegamos assim ao final do programa Opinião desta quarta-feira. Eu quero desde já agradecer aos meus convidados por terem compartilhado suas ideias aqui com a gente. E a você que está em casa ou no trabalho, eu agradeço pela audiência e é sempre um prazer estar aqui durante a semana transmitindo cultura e informação para vocês. Olha, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vem aqui com a gente. Tenha um ótimo dia e voltaremos amanhã, se Deus quiser.